pelo Santa Cruz Futebol Clube. Hoje no acompanhamento do Leonardo Boris. Boa noite pra você, Boris. Boa noite, garotinho. Boa noite a você, amigo e amiga ligados aqui no Bola Rolando. Alexandre Costa, vamos começar com a boa notícia que no grupo 3 o Santa Cruz classificou-se para a próxima fase da Copinha. Santa Cruz ficou na segunda posição no grupo 3 com 4 pontos ganhos, sendo que o Operário do Paraná ficou na primeira colocação com 9 pontos, ou seja, invicto 3 vitórias. A campanha do Santa Cruz 5-0 no Força e Luz, perdeu para o Operário do Paraná por 2-1 e hoje empatou em 0-0 com o Tanabi. Tanabi que fica a 505 quilômetros da capital paulista, donos da casa que não se classificaram. Antes de falar do Santa Cruz aqui, tem outro Santa Cruz, né? Santa Cruz do Acre. Já pensou? Tem o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Tem vários Santa Cruz, ou Santa Cruzes. Ou Santa Cruzes, né? Santa Cruz do Acre também teve um empate lá na Copinha. Mas, Boris, uma pergunta curiosa que eu queria te fazer. Lógico que você não está acompanhando e é difícil, né? Quando você não está lá o tempo todo ao lado do clube para saber quais são os destaques, quem está se movimentando melhor, quem é melhor avaliado. Mas eu acho até que é uma pergunta não só minha, não só da imprensa, mas de parte dessa torcida do Santa Cruz que tem enfrentado tanto sofrimento nesse período todo aí esperando o futebol. Será que não tem alguém da Copinha que pode ser aproveitado? Tem o atacante Vinícius Zora, por exemplo. Vinícius Zora, né? Qual é a faixa de idade desse pessoal do Santa Cruz que foi pra lá? 17, 18 anos. São jovens, né? São jovens. O problema é queimar etapas, né? Se você não utiliza bem... Isso que eu tô falando de destaque que me veio à cabeça. Sim. Mas é lógico que tem outros destaques que o Santa Cruz pode aí trabalhá-los para virar uma realidade, né? E aí com paciência, né? Você não pode também lançá-los no time principal, de repente o Santa Cruz não ganha nada, aí, mas não presta, a gente ouviu isso aqui, a base não é boa, não tem bom aproveitamento. Aí demite o cara que comanda a base, acha que o trabalho está sendo errado. Não pode colocar os garotos numa furada. Não pode. Você tem que colocar os garotos paulatinamente e numa boa. Sim. Agora, o Vinícius Zora, ele vem fazendo gols, ele vem sendo muito importante, ele foi na campanha da Copa Pernambuco, como do Campeonato Juniores, como também está fazendo um papel bonito lá em São Paulo. Diríamos que ele está se credenciando para ir para o principal. E aí a gente sabe que o Santa Cruz pode colher frutos futuramente, se tiver paciência com o jogador, com o jovem. Pode pintar uma negociação, de repente alguém vai lá e descobre, mas tá ruim, o momento do Santa Cruz é ruim no futebol brasileiro, mas sem dúvida alguém pode se destacar aí nessa história, né? Não tenha dúvida disso. O clube vive um momento ruim que o jogador tem que ser ruim. E com todas as dificuldades levou o time da base, eu não digo sub-20 porque tem vários garotos 17, sub-17 e levou o time da base e fez bonito. Uma vitória, um empate, uma derrota e classificou-se para a próxima fase. Então é um bom trabalho que o técnico Ed Lima está fazendo. É o Ed Lima, né? É o Ed Lima que está preparando esse time. Aliás, ele falou aqui muito, né? Na Rádio Jornal e na JC nesse período de preparação. Sim. Anteriormente aqui, o Antônio trouxe, né? O Antônio estava na cobertura do Santa Cruz e falou muito com ele, porque era o cara que estava lá cuidando dos jovens, tentando revelar jogadores e preparando para essa copinha também. E agora surge essa possibilidade de ir aproveitamento também no campeonato estadual. Eu diria que das competições que o Santa Cruz vai enfrentar, é o melhor laboratório agora. Na pré-Copa do Nordeste não, seria queimar o jogador. Na Série D, eu acho precipitado também, a não ser que ele esteja pronto, disparando, né, até lá, fazendo gols. Mas no estadual, se o Santa Cruz obtiver uma colocação boa na primeira fase, dá para utilizar o jogador, né? E que o Itamachule e a comissão técnica do profissional recebam um relatório muito legal. O jogo de hoje foi transmitido, inclusive. Sim. Então, por TV fechada, que ele receba esse relatório e que esse relatório seja muito bem aproveitado pelo profissional. Sem dúvida. Vamos esperar que o Vinícius Ora, como disse o Boris... Um deles, né? Um deles. É o que me veio na cabeça. É verdade. Um deles. E que o Itamachule aproveite da melhor forma possível esses destaques aí da base do Santa Cruz, independente do resultado. Porque a gente sabe que agora, passando de fase, aí o caldo vai entornar, né? Vai ficar uma situação mais difícil, porque você pega os times que estão lá bem mais preparados. Claro. Todo ano tem destaque aí para a base do Palmeiras,
A base do Cruzeiro, base do Grêmio, times que são mais organizados. Palmeiras está para vender um jogador para o Manchester City por R$1 bilhão. Você tem uma ideia, que é o Vitor Reis, né? Não tem como comparar, né? É uma coisa louca, né? É uma coisa absurda, absurda. Né? Mas é isso. Diga lá, Boris. Bom, vamos falar do profissional? Vamos lá. Lucas Bessa e Everton Senna, eles já estão treinando com bola. O técnico Itamar Schulli vai alterar o time daquele time que começou a partida com 13. Não poderia ser de forma diferente. O Matheus Melo volta à titularidade, o Thiaguinho volta à titularidade. O Jonatas Ribeiro, ele acabou o jogo contra o 13 com um tornozelo muito inchado, mas está treinando normalmente. Na verdade, acredito eu que o meio-campo seja diferente, como o ataque seja diferente, e não vai haver improvisação na lateral esquerda. É o que eu creio para a partida de estreia contra o Decisão lá em Sertânia. Chamou a atenção aí um áudio, né, que o João trouxe sobre o Matheus Melo, né? Que o Matheus diz que o João fez a pergunta, que foi muito pertinente aí para o momento. Vocês conhecem esse time do Decisão? Conhecem o Decisão? Ele disse, não, apenas o conhecimento é por stories do Instagram, que a gente está verificando, alguns atletas, coisas que ele postam no dia a dia, mas é um time meio desconhecido. E, na verdade, alguns clubes se fecham muito, né? Sim. Sem dúvida. Como o próprio Santa Cruz. Como o próprio Santa Cruz. Como o próprio Náutico, como o próprio Sport, eles estão se fechando. Exatamente. Agora, eu vou dar uma dica. No blog do Torcedor amanhã, vai ter um raio-x dos times que vão participar do Campeonato Pernambucano. Que legal, isso é então, eu aproveito para fazer essa propaganda, para lerem o blog do Torcedor, para ficar mais por dentro de como será o Decisão. Porque eu vou ler, porque eu também quero saber como será o Decisão. É verdade. A gente não sabe, né? Porque não teve uma preparação meio aberta. Na verdade, o Matheus Melo até falou, né? Eles não fizeram muita coisa na preparação. Sim. Né? Fizeram mais treino entre eles, então não dá para ter um conhecimento aberto do time. Alguns times, sim. Por exemplo, o Central, que a gente vê aí na preparação. A gente conhece muitos jogadores. E a gente tem repórter lá, né? Sim, verdade. A gente tem os olhos de Berg Santos lá, a gente tem Sócrates da Silva. Alguns clubes a gente tem conhecimento, mas o Jaguar é aqui perto, em Jabotão. Verdade. Entendeu? Mas o Decisão hoje que manda os jogos em Sertânia. Isso. E já foi aqui da região metropolitana do Recife. Mas eu concordo com o Matheus Melo. É um adversário desconhecido e é por isso mesmo que o Santa Cruz tem que ter muito cuidado, né? Em se tratando de um adversário que eles não conhecem. E lógico, o Itamar Schulli, com a experiência que tem, deve estar observando, tem também os informantes, né? Tem muita coisa aí. O futebol hoje nada passa despercebido, nada passa às escondidas. Tudo tem informação, né? Todo lado tem informação. É verdade. E, logicamente, apesar de fechar, você vê que o Flamengo, depois de anos, vai abrir treino e vai abrir coletiva. Imagine você. Eu acho até, Boris, aí é uma opinião, viu? Questão de opinião. Nada contra, respeito muito quem faz isso aqui em Pernambuco, mas particularmente a opinião minha, do Alexandre aqui, na minha humilde opinião, eu acho que isso não leva a nada. Vocês treinar escondido, como o Santa Cruz fez, né? Jogo treino de última hora, jogo treino surpresa. Isso aí pra mim não contra o Maguari em Bonito. Eu lembrei da época que eu estudava que o professor anunciava teste surpresa. Lembra disso? Eu lembro. Você teve isso aí? Como eu lembro, tive. Teste surpresa. Atenção. Teste. Hoje tem teste. Hoje tem teste. Mas ninguém estava sabendo. Mas ninguém estudou. Mas hoje tem. Mas é pra testar vocês aí. Pronto. Hoje tem. Hoje tem o jogo treino surpresa. Infelizmente tem. Eu discordo. Respeito muito a posição da diretoria, né? Essa atitude aí de não, vamos fazer um treino surpresa sem a presença de ninguém e tal. Mas eu não acho que isso aí... É surpresa até para eles mesmos. Eu acho que isso aí não agrega muito, não acrescenta muito aí pro futebol, não. Mas enfim, tomara que o Santa Cruz, pós eliminação da pré-Copa do Nordeste, saiba, né, aproveitar melhor esse período. Eu falava com o João ontem, o período é longo, o Itamar está tendo, né? Não pode errar agora, né? Não pode errar. Errar. Se errar, tem que ser o mínimo possível. E outra coisa, viu, Boris? Vamos ser bem sinceros aqui. A gente vai debater isso aqui daqui a pouco no Movimento Esportivo Debate. Ao seu lado, Edu Haldren. O campeonato do Santa Cruz, hoje, a realidade é contra os times que ele vai começar aí a caminhada. Perfeitamente. Até prova em contrário. Até que prove o contrário. Exatamente. Porque não vai pensar que o Santa Cruz vai entrar num clássico, vai golear. Pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer.
Mas inicialmente, pelo que a gente viu na pré-Copa do Nordeste, não se tem outra surpresa não, né, Boris? É verdade. E aí vamos ouvir o Matheus Melo, que a gente tem ainda mais coisa a conversar. Vamos lá. Inclusive a resposta dessa pergunta do João Vitor Amorim sobre a partida de sábado. Então, a gente sabe um pouco do que eles postaram nos stories, né? Alguns jogadores a gente já conhece, o Itamar conhece, passou pra gente. Algumas coisas que eles postaram nos stories do amistoso contra o América, a gente sabe a mínima coisa, mas já sabe alguma coisa assim. O clima tá de... A gente sabe a responsabilidade que a gente tem, né? Que é um novo início de campeonato, a gente tá, digamos que em luto pela derrota, mas já tem que pensar no próximo jogo, que é o início do Pernambucano. Começar a 1000 por hora pra buscar logo a vitória, pra digamos que abaixar a poeira do que a gente fez contra o 13, pra buscar melhorar agora contra o Decisão e assim por diante no Pernambucano. Acho que o recado que eu posso dar é que não tem nada perdido. A gente perdeu a Copa do Nordeste, infelizmente, mas não tem nada perdido. A gente tem um calendário todo aí pelo ano para ajudar o Santa Cruz, o Pernambucano buscar chegar na final, porque ano que vem, se não me engano, chegar na final, pegar a Copa do Brasil do ano que vem, né? Então buscar chegar na final e ser campeão, e depois na Série D buscar o acesso. Então acho que não tem nada perdido ainda. Tem um longo caminho pela frente nesse ano de 2025 para ajudar o Santa Cruz. Não tem nada perdido. Pronto, é Matheus Melo que deve começar o jogo como titular. E eu acho que... Eu tenho certeza que ele é jogador para ser titular do Santa Cruz. Bom, e aí uma rápida observação, né, Boris? Tomara que ele tenha também modificado, melhorado essa filosofia quando entra em campo. Porque lá no Náutico ele teve algumas partidas contestáveis. Ele estava meio um peixe fora d'água, né? Ele entrou, aí teve um jogo que ele só é bom jogador. Reclamar, foi expulso. Ele é bom jogador. Mas vamos lá, vamos ver se ele melhora. Porque ele teve uma boa temporada, início de temporada. Não gostaria de vê-lo como segundo homem de meio campo. Para mim, o Matheus Melo é um terceiro homem de meio campo para frente. Sim. Entendeu? Mas quem é o técnico é Itamar Schulli. É verdade. Bom, agora vamos falar do Borderô. Não, é sério? Sério. Rapaz, o Borderô. Vou falar do Borderô. O que tá gerando de polêmica nas redes sociais. Vou falar do Borderô porque eu tive uma conversa com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Sim. E ele, quando o Haroldo Costa estava fazendo o debate, ele mandou uma mensagem para o Haroldo. Primeiro, a federação local, que é a Federação Pernambucana de Futebol, ela abriu mão dos R$ 68.878,40, ela não cobrou. 68 mil. R$ 68.878,40. E por que? Ela não cobrou. Ela doou pro Santa Cruz. Mas você faz essa pergunta daqui a pouco? Vou fazer. Assessor de comunicação, CEAF, 25 mil. Não é cobrado aqui no estado. Então já tem quanto aí? Aí já tem 100 e alguma coisa. 100 e alguma coisa, 100 e alguma coisa. Bom, aí eu perguntei. Sim, mas... 93 mil. Obrigado. É bom ali na conta. Tá, vai anotando aí. Aí eu perguntei, sim, mas tudo bem, a federação doou a parte dela para Santa Cruz, a CEAF não cobra. Aqui tem estados que cobram, mas aqui em Pernambuco a federação não cobra. E é bom lembrar que isso é um borderô feito pelo Santa Cruz. Sim. Aí o presidente me respondeu o seguinte, que houve erro no preenchimento do borderô. Esse borderô, que está nas minhas mãos, é um modelo feito pela CBF com 100 perguntas e esse borderô é preenchido. Isso é para todo mundo o mesmo tipo de borderô. Esse borderô já foi enviado da federação para a CBF, que vai exigir do Santa Cruz correções, porque tem números abusivos. Primeiro, você tem a não cobrança de 25 mil da assessoria comunicação da CEAF. Eu até brinquei, é um emprego que todo mundo quer. Ah, sem dúvida. Né? Você ir lá, ganhar 25 mil, é um emprego que todo mundo quer. É para uma pessoa ou é um grupo de assessores? Não, para mim, aqui para mim é muito claro, assessor comunicação CEAF. Então é um só. Um só, para mim é muito claro. Muito claro. É muito a federação dinheiro. Local abriu mão, doou esse dinheiro para Santa Cruz. O 13 já recebeu o dinheiro de 120 mil, sim, que coube a ele. E a resposta para mim, e eu aguardo uma resposta do Santa Cruz de maneira oficial, que houve erro no preenchimento do borderô. Ora,
Erro da seguinte maneira. Eu tô procurando aqui. É porque é tanta coisa. Eu vou procurar o mais alto aqui. Locação de equipamentos. 35.280. Que equipamentos são esses? Isso tudo está no borderô da CBF dos questionários. Sim. É porque eu estava procurando... De equipamento de som? Não sei, porque por outro lado você tem sonorização, locução, foto, filmagem, R$13.900. Aí a gente até entende, porque isso aí é meio... É caro, é? Caro. É caro? Aluguel locução... de som. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Mas aí no dinheiro. Aluguel de som. Quem tem, né, aluga muito caro. É tão caro assim? É caro. O aluguel do som, normalmente, para uma festa... Não, eu não estou perguntando se é caro. Eu estou perguntando se é tão caro assim. Porque o som é profissional e aí a gente sabe que... então retiro até o se que eu entende, disse. né? Na questão do som aí se entende. Mas aí ele vai ter que gastar isso aí o tempo todo, porque todo estádio tem lá. Tem som, tem a sua rádio, né? Aliás, tem a Rádio Ilha, a Rádio Timbu, né? A rádio do Santa Cruz aí. Todo estádio tem. Tem estádio que já tem o sistema sonoro próprio. Mas no caso deles aí não tem, né? Infelizmente... Hoje, para se ter um gramado bom já é uma dificuldade, imagine para ter um sistema sonoro, né? A Arena, por exemplo, tem um sistema próprio de sonorização, mas os outros estádios não têm. A Ilha contrata, os Aflitos contrata e o Santa Cruz também. Agora tem outros valores, né, Boris, que a gente estava olhando aí, que são muito altos, né? O de lanches, por exemplo, o de alimentação. É isso que eu estou procurando aqui. O de alimentação é muito alto, gente. Alimentação, lanche, achei. 25 mil. 25 mil. 25 mil é muita coisa. Alimentação e lanche. Isso é sanduíche de lagosta. Isso aí é... Entendeu? Eu tô levando na galhofa porque peixe, isso é muito sério. Enfim, é um negócio muito sério. É muito sério. Porque para responder preencheu errado, isso é muito sério. Não, e outra coisa... E aí eu fico contando com a palavra oficial do Santa Cruz, que aqui nós vivemos numa democracia. Entendeu? Eu entendo que o Santa Cruz, para abrir o estádio, ele precisava fazer várias mudanças operacionais, que não foi barato. Eu entendo perfeitamente isso. Agora, eu não entendo, por exemplo, o lanche 25 mil. Tem muita coisa errada. E não entendo também, se não teve cobrança da federação e não teve assessoria de comunicação da CEAF, por que foi colocado num borderô? Sem dúvida. E tem muita coisa errada aí que, inclusive, caiu, né? O torcedor tem abertamente acesso a esse borderô. Ele vai lá e busca. E nas redes sociais isso aí tá gerando uma repercussão muito negativa. O Santa Cruz tem todo o direito e dever. É mais dever do que direito. Agora procurar, tanto eu como o João Vitor, para haver uma explicação. Eu diria até, Boris, que é uma obrigação você explicar para a torcida. Tem obrigação de explicar para a torcida isso aí. Tem coisas que eu entendo, por exemplo, essa locução de equipamentos, locação de grades, material de expediente, equipe de orientadores, equipe de apoio, despesas operacionais, eu até entendo, porque na verdade, o Santa Cruz foi aberto para receber o público na sexta-feira, no apagar das luzes, e ele ainda tinha muita coisa a fazer para que a Polícia Militar autorizasse ele a fazer. Então, agora, fica aí à disposição o nosso telefone para que haja realmente uma resposta concreta do Santa Cruz. Sem dúvida. Bem, Boris, daqui a pouco você volta no giro e vai trazer outras informações pra gente. Vou, com certeza. Certamente algumas explicações sobre isso aí, né? Talvez até no movimento esportivo. Pode ser. Entendeu? Também. Talvez até no movimento esportivo. Estaremos aqui abertos a explicações, né? Não, e o torcedor merece. Sem dúvida. Boris.